Olá, pessoal! Na aula de hoje vamos dar continuidade ao assunto de sistemas de numeração. Mas dessa vez o nosso foco será o sistema binário. Então eu trouxe essa imagem só para vocês terem aí no slide a conversão do sistema decimal para os demais sistemas e vice-versa, do número do 0 até o 16. Então vamos vir aqui para esse slide. Então, analisa aqui essa tabelinha, tá? Em que eu estou fazendo a conversão de alguns números em binário para decimal. Observa que aqui eu coloquei a ideia de unidade, né? Que é o 2 elevado a 0, o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, que representa a casa 1 de unidade, a casa 2, que em decimal seria dezena, centena, enfim, mas em binário é o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Se a gente fizer esses cálculos, a gente tem que 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 2 é 2, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4 e 2 elevado a 3 é 8. E aí a gente observa que quando a gente vai fazer o cálculo do decimal, né, a conversão de binário para decimal, a gente montaria o polinômio, que seria, digamos esse exemplo aqui. A gente tem 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. E a gente calcularia esse polinômio, né, que daria 1 vezes 4, mais 0 vezes 2, mais 1 vezes 1, que daria 4 mais 1, 5. Mas a gente não precisa fazer todo esse passo a passo. Se a gente memoriza 1, 2, 4 e 8, e a gente coloca a numeração imaginando embaixo desses números, observe o que acontece. Eu só preciso analisar onde o bit 1 está lá, porque o 0 vai dar 0. Então, onde tem 1? Tem no 4 e tem no 1. 4 mais 1, 5. Observa nesse outro exemplo aqui, ó. Eu vou ver onde tem 1, tem no 8, mais 2, mais 1. 8 mais 2, 10 mais 1, 11. Olha aqui a codificação dele para decimal. Então, essa codificação em binária é equivalente a essa aqui em decimal. Outro exemplo, observa aqui, ó, eu não preciso montar mais aquele polinômio gigante. Eu tenho ativo e o que está inativo. Quem está ativo? O 8 e o 1. 8 mais 1, 9. Nessa outra codificação, quem está ativo? O 4, o 2 e o 1. 4 mais 2 mais 1, 7. Então, essa codificação em binário equivale ao 7 em decimal. Nesse outro exemplo, só está ativo o 4, então minha codificação é o 4. Então, depois que você segue essa ideia, você não precisa nem escrever no papel. Quando você vê essa numeração, você já imagina. Aqui em cima tem um 4, aqui em cima tem um 2, aqui em cima tem um 1. Ficou ativo o 4, o 2 e o 1, então dá 7. Tá? E uma coisa importante que eu quero falar para vocês é que basicamente cada algarismo binário, ele também é conhecido como um bit. Por quê? Porque ele só assume o valor 0 e 1, é o ligado e desligado. E um byte, na verdade, é um conjunto de 8 bits, ou seja, é uma numeração binária de 8 algarismos. E aí agora vamos fazer a conversão do sistema binário para o sistema octal. E uma coisa interessante é que o sistema binário, tanto o sistema octal quanto o sistema hexadecimal, eles são derivados do sistema binário. Se a gente observar um cálculo, é que 2 elevado a 3 é igual a 8. Isso indica que com 3 bits no sistema binário, eu consigo representar os 8 algarismos do sistema octal. E aí, para isso, eu coloquei essa tabelinha aqui para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei 3 bits no sistema binário e a codificação do que significam esses números em binário no sistema octal ou no sistema decimal, porque o valor é exatamente o mesmo, tá? De 0 a 7 em decimal é a mesma coisa do sistema de octal. E aí, a gente tem aqui as codificações, tá? Mas por que eu fiz isso? Porque para eu converter um número em binário para um número octal, eu vou pegar a numeração em binária e fazer um agrupamento de 3 em 3 bits. E a cada 3 bits, eu vou codificar esses 3 bits para um algarismo no sistema octal. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho essa numeração em binária, sempre partindo da vírgula. Eu vou partir da vírgula para cá e partir da vírgula para cá. Então, partindo da vírgula, eu tenho essa numeração aqui, 0, 1, e aí eu posso adicionar um 0 aqui. Observa que se eu adicionar um 0 aqui, eu não altero a numeração. Se eu adicionar 0 aqui, eu altero a numeração, tá? Então, partindo da vírgula nesse sentido, eu adiciono 0 aqui do lado. Minha numeração, minha primeira numeração aqui é a 010, tá? Ela aqui.
Depois, partindo da vírgula, eu vou ter mais uma numeração, ó, 0, 1, 0 novamente. Só 3 bits, tá? Só 3 algarismos. 0, 1, 0. E aí sobrou o 1, 0 aqui. E aí eu vou adicionar mais um 0 aqui, porque se eu adicionar o 0 nesse lado aqui, eu não altero a numeração. Eu não posso adicionar um 0 aqui no meio. Se eu adicionar o 0 aqui no meio, eu altero a numeração. Então, para representar essa numeração aqui, ficou 0, 1, 0. Então, pegando essa numeração em binária, separo ela de 3 em 3 bits, como está aqui. E aí, para cada desses 3 bits, eu vou avaliar essa tabelinha aqui e vou fazer a codificação dele. Desses 3 bits, qual é o valor que ele possui no sistema octal, tá? Então, aqui, esse 0, 1, 0 é o número 2. E aí eu boto 0, 1, 0, tem a codificação do 2. Ou eu posso pensar aqui, ó, memorizar. Aqui é o 4, 2, 1. Quem está ativo? O 2. Está aqui o 2, tá? Mesma coisa aqui, 2. Então, essa codificação em binário é equivalente ao 22,2 no sistema octal. Nesse outro exemplo, eu vou seguir a mesma ideia, separando de 3 em 3 bits, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, vai ficar, esse algarismo aqui vai ficar 1, 1, 0. Depois vai ficar esses 3 bits aqui após a vírgula. Aí fica 0, 1, 0. E depois eu tenho esses 2 bits aqui, eu vou adicionar um 0 aqui. Vai ficar 0, 1, 1. 0, 1, 1. E eu vou pegar cada algarismo desse e codificar. Para esse exemplo aqui, eu ativei ó, o bit 2 e o bit 1. Coloca essa numeração aqui na memória. Imagina que ele está aqui em cima. Então, eu tenho 4, 2, 1. Quem ficou ativo? 2 e 1. 2 mais 1, codificação 3. Isso é uma forma de você fazer essa codificação rápida, sem precisar vir aqui consultar na tabelinha. Vocês podem vir aqui e consultar na tabelinha qual é o valor dessa codificação, tá? Aqui, 0, 1, 0. É o 2, só ativou o bit 2. Nesse aqui, 1, 1, 0, ativou o bit 4 e ativou o bit 2. 4 mais 2 dá 6. Mas também pode vir aqui ó, e consultar ela, tá? Então, esse número em binário é equivalente a essa numeração aqui em octal. Mesma coisa aqui em cima, separei de 3 em 3 bits, então aqui eu preciso adicionar 2 zeros, depois aqui 3 bits 1, 0, 1, e depois aqui também preciso adicionar 2 zeros, ficou 0, 0, 1. Codificando de binário para octal, 1, 5, 4. Então, essa numeração em binária é equivalente a 154 em octal. Agora, vamos fazer o processo inverso, de octal para binário. Então, no processo inverso, a gente vai seguir a mesma ideia. Cada algarismo octal, a gente vai converter para 3 bits, tá? Então, a gente vai pegar aqui o número 22,2 no octal. Eu vou separar cada algarismo aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu vou codificar como é que é 2 em binário, considerando 3 bits. Então, é o 0, 1, 0. Então, eu vou colocar aqui 0, 1, 0. 2 de novo, 0, 1, 0. 2 de novo, 0, 1, 0. E aí, a minha codificação, eu posso dar a codificação inteira, 0, 1, 0, 0, 1, 0,010, ou posso truncar e dar a resposta como está aqui do lado. O que é que eu quero dizer com truncar? É tirar os zeros que são insignificantes para a operação, tá? Que não tem um valor significativo. Então, esse zero aqui ele pode ser removido e esse zero aqui do lado também pode ser removido. E aí eu dou a resposta final como 10010,01. Tá? Então, a codificação de 22,2 em octal é equivalente a essa codificação aqui, né, de 10010,01 em binário. Outro exemplo, né, similar ao que a gente fez anteriormente, é o 32,6. Eu vou quebrar aqui em 3 algarismos. Pessoal, muita atenção. Não me interessa se na codificação eu preciso de menos algarismos, tá? Por exemplo, para eu codificar 2 em binário, eu só precisaria do 1 e do 0. Mas eu preciso considerar sempre 3 bits, tá? Então, como é que é o 3 em binário, considerando 3 bits? Ah, para eu ter 3 bits, eu tenho que ativar o 2 e o 1. Então, eu boto 0 no 4, 1 e 1, tá? Tá aqui a codificação, 0, 1, 1. Como é que é o 2? Ah, eu só preciso ativar o bit 2, então dá 0, 1, 0. Como é que é o 6? Eu preciso ativar o bit 4 e o bit 2. Então, dá 1, 1, 0. Ou vem aqui na tabelinha e pega o valor da tabelinha.
tá? E aí, da mesma forma que a gente fez aqui, a gente pode truncar aqui a parte, os zeros, né? Dando a resposta final, 1, 0, 1, 0,1. O outro exemplo, mesma coisa, quebro cada algarismo aqui, converto em 3 bits, o 4 está aqui a codificação do 4, 5 e do 1. E aí eu posso truncar, tirar esses zeros aqui que não me interessam, esses zeros aqui também não me interessam, e ter a codificação final 101,11. De forma similar ao sistema octal, quando a gente quer converter de binário para hexadecimal, a gente vai fazer um agrupamento. Só que no octal a gente agrupava de 3 em 3 bits. No hexadecimal a gente agrupa de 4 em 4 bits, pelo mesmo motivo. Tá? Eu preciso de 4 bits para codificar todos os 16 algarismos do sistema hexadecimal. E aqui eu fiz novamente aquela tabelinha, exatamente como a gente fez no octal. E aqui eu coloquei a codificação, tá? Do hexadecimal e da codificação em decimal, quanto seria o valor. E o processo é igual, tá, pessoal? Então, a gente vai partindo da vírgula, agrupar de 4 em 4. Então, aqui, partindo da vírgula, ficaria com 0100. Aí, aqui, mais 4 bits para o lado de cá. Então, fica 0010, tá aqui. E fica apenas o 1 aqui desse lado. Eu posso completar com zeros, que não tem problema. E aí, eu venho nessa tabelinha e faço a codificação. Então, essa numeração que a gente tem aqui em binário é equivalente a 12,4 em hexadecimal, tá? Uma outra codificação, coloquei aqui embaixo para vocês visualizarem. E lembrando que a gente pode também usar o bizu, né, de ver o que ficou ativo e o que não ficou ativo, tá? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu vou novamente de 4 em 4 bits, tá? Então, eu vou pegar 4 bits para o lado de cá. Então, vai ficar 1, e aqui eu vou complementar com zeros. Então, vai ficar 100. Aí, aqui eu vou pegar também 4 bits, vai ficar 1010, tá? Aqui. E vai sobrar um bit só do lado de cá. Vou completar com zeros e vai ficar um bit aqui. E vou fazer a codificação. E na codificação, lembra só, aqui é o bit 1, 2, 4 e 8. Quem ficou ativo? Nesse exemplo, apenas o 1, tá? Aqui, como é que fica ativo? Ficou ativo o 8 e o 2. Então, a gente tem como total aqui o valor 10. O 10 em hexadecimal é o A. Aqui, quem ficou ativo? Ficou ativo o 8 e o 4. O 8 e o 8 mais 4 dá 12. O 12 é o algarismo C, tá? A mesma coisa aqui embaixo, tá? Nesse exemplo aqui, ó, eu botei, aqui vai ficar 1000, né? E aqui já tem 4 algarismos, então já fica aqui 4 algarismos. E na codificação, se eu usar o bizu, mesma coisa, aqui só ativou o 8, então aqui é o 8. Aqui ativou o 8, ativou o 4, 4 mais 8, 12, e ativou o 1, ou seja, o 13. O 13 é a mesma coisa que a letra D em hexadecimal. Tá aqui a codificação dele para hexadecimal. No processo inverso, é a mesma ideia, eu vou pegar cada algarismo em hexadecimal e converter para 4 bits. Não me interessa se ele precisa de menos bits, eu vou sempre codificar utilizando 4 bits, tá? Então, se eu tenho 1, 2,4, eu boto cada um aqui, e para cada um desses eu coloco a codificação dele usando 4 bits, tá? Por exemplo, o 4 é o 0100. O 2 é o 0010 e o 1 é o 0001, tá? E aí, eu vou juntar essa numeração e eu posso descartar os zeros que ficaram aqui e os zeros que ficaram aqui, porque eles não alteram a numeração. Tanto faz eu botar a numeração completa, como eu descartar esses zeros, certo? Descartando os zeros, fica o valor esse aqui. Ok? Mesmo exemplo aqui embaixo, tá? Separei cada letrinha codifiquei utilizando 4 bits e no final trunquei os zeros, dando essa codificação final. Outro exemplo aqui embaixo também fiz o mesmo procedimento, ok? Encerraremos a aula de hoje por aqui. Obrigada e até a próxima aula.